Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler todos a uma só voz, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós estamos nessa época lembrando um pouquinho de tantas dessas passagens que falam a respeito do Natal. E por mais que a gente já conheça, sempre nós temos assim renovado, no nosso coração a mensagem do Senhor, a mensagem do Natal. Mesmo porque geralmente a gente mais estuda uma vez por ano, essas passagens. E é muito bom falar desse tempo, porque é falar de alegria. Nós dissemos na semana passada que o Natal é uma acusação, porque mostra que nós precisamos de um Salvador. Mas falamos também que Natal é ação de graças pela salvação. Então nós não só lembramos que somos pecadores e nos entristecemos, mas nós lembramos mais do que isso, que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós somos assim perdoados, herdeiros de Deus. Deus nos amou, Deus cuidou de nós. E essa é a mensagem que nós precisamos repetir, firmar, para que mais e mais nós possamos assim tê-la na nossa mente e confirmar que nós cremos nessa mensagem. Nós passamos por essa época e sabemos que não são muitos que creem no verdadeiro Natal, que creem em Jesus como Salvador, que creem que Jesus que é o Deus que se encarnou, que veio a este mundo. Para muitos isso são histórias, contam como se fosse uma fábula, uma história qualquer. E nós sabemos que é uma história verdadeira, uma história maravilhosa. E pessoas que não creem no Natal, às vezes têm facilidade de crer em tantas coisas, bobas, em mentiras, nas suas próprias superstições, mas não creem na verdadeira palavra de Deus. E nós sabemos que é porque nós cremos, porque nós recebemos do Senhor, porque nós temos fé no Senhor, porque Ele colocou o Espírito Santo no nosso coração para que nós pudéssemos ter essa palavra como verdade. No texto que nós lemos, em Isaías, capítulo 9, aqui é uma profecia a respeito do nascimento de uma criança que marcaria a restauração do povo. Então, naquela época acontecia muito isso, vai acontecer determinada mudança. E aí falava-se a respeito de alguma coisa que marcaria o tempo. Então, naquele dia que acontecer isso, vai ser o início da mudança. E a mensagem aqui diz que iria nascer uma criança determinada, e naquele dia que nascesse aquela criança, assim a promessa iria se cumprir. Mas é claro que aqui nós encontramos claramente a ideia do Natal, do nascimento de Jesus, que seria realmente um bebê que traria transformação, que seria o cumprimento da promessa, da profecia, como nós falamos na semana passada, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus. E assim nasceu Jesus, e assim nasce o nosso Salvador. E aí a passagem traz essas palavras tão bonitas para nós, dizendo que o nosso Deus, que Jesus, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. E se a gente analisar essas palavras, você percebe que ela é uma sequência que vai completando aquilo que Deus é para nós. Tudo o que nós precisamos, nós temos em Jesus, nós temos em Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro. Nós necessitamos de conselhos, nós necessitamos de direção para a nossa vida. E nós sabemos que Jesus é aquele que vem ao mundo para guiar, para salvar. E quando Ele parte, Ele diz: vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso guia, que é o nosso Deus, que é aquele que nos dá direção para a vida, irmãos. Nós temos os conselheiros humanos e nós precisamos sim destes. Precisamos ouvir os conselhos, mesmo porque Deus fala através dos nossos amigos, através das outras pessoas. Mas sabemos que, caso falte um conselho, não falta Jesus, o nosso conselheiro. E a gente precisa estar em comunhão, em silêncio, para assim ouvir a voz de Deus. E aí, na ligação, quem é esse conselheiro? Quem é esse maravilhoso conselheiro? É o Deus forte. É o Deus de toda força, de todo poder. Você já viu alguém te dar o conselho e ela fala, olha, a pessoa fala, ó, eu acho que é assim. Aí já começa com acho, já é difícil. E realmente, os conselheiros, eles podem errar, eles podem não conhecer a nossa vida, não conhecer exatamente o que nós precisamos. Mas Deus conhece toda a nossa vida, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Os conselhos de Deus são perfeitos, são eternos, porque Ele é o Deus forte. O Deus forte. E nós muitas vezes somos frágeis. Ele é o Deus forte no tempo de fraqueza. Ele é a rocha que nos mantém de pé. Ele nos dá a vitória. Não há nenhum poder maior do que Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, maior do que qualquer outro. E aí continua o texto dizendo que Ele é o Pai da eternidade. O consolo em todo o tempo, antes mesmo de nós existirmos, Ele já tem o seu cuidado sobre nós. Ele já tem os seus planos para nós. Deus é o Pai da eternidade. Não é o conselheiro só do momento, mas é o conselheiro daqui para sempre. Como já foi no passado, o nosso conselheiro em muitas vezes. Ele é o Pai da eternidade. Diz o Salmo 23 que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele é aquele que está conosco sempre. E aí termina o texto dizendo que Ele é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Ora, se nós temos conselheiro, e esse conselheiro é um Deus forte, é um Deus da eternidade, nada mais do que nós podemos descansar em paz. É uma palavra que a gente vai ouvir muito no Natal, né? Noite de paz, noite de amor. A paz que nós temos em Jesus, porque Ele realmente veio para preencher, para nos abençoar, para cumprir a profecia que estava anunciada, que foi anunciada lá em Gênesis. Ele veio e assim marca esse início, no momento em que nós ainda aguardamos a segunda vinda de Jesus, mas no momento em que nós já aguardamos nessa certeza de que Ele, o Deus Pai, cumpriu a sua promessa enviando o seu Filho Jesus. O inimigo já está derrotado. O inimigo, ele ainda tenta, né, com os seus restinhos aí de força, segundo a própria permissão de Deus, nos derrubar, nos tentar, mas nós temos a alegria de saber que já está consumada a nossa salvação, a nossa bênção e a nossa paz. Deus, Jesus é o príncipe da paz, é aquele que nos dá força em todo o tempo. E eu creio que, além das dificuldades, né, que nós temos
em relação aos problemas, o mais difícil é a questão da paz mesmo. Porque nós podemos ter todas as coisas, mas ainda estar infelizes. Como a gente vê muito exemplo no mundo, né? Você vê pessoas ricas, pessoas milionárias, e você vai perceber que elas estão totalmente sem paz. Pessoas que têm fama, que têm a atenção dos outros, que são elogiadas, as pessoas falta deitar no chão na frente, né, para a pessoa passar e pisar, mas elas estão ainda angustiadas. Aí a gente percebe que não é nada desse mundo, não são os bens materiais, não são as coisas que nós podemos conquistar, que nos darão paz, mas é Jesus, pois Ele é o príncipe da paz. O nosso tema aqui nesta manhã é Natal maravilhoso. Você quer um Natal maravilhoso? Creia em Jesus, creia que Ele realmente nasceu, que Ele trouxe a restauração, que Ele trouxe a vida, que Ele é o teu Salvador. Agradeça a Jesus por tão grande salvação e firme nessa verdade. Quantos comemoram o Natal? Mas para eles é mais uma data do calendário. Não traz paz, não traz diferença. Pode trazer algum tipo de contentação momentânea, alguma alegria passageira. Não podem crer, porque não têm fé no seu coração. Que nós possamos, com essa fé que Deus nos dá, aproveitar mais e mais esses dias, lembrando de Jesus que veio ao mundo. E Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa manhã. Oh Deus, como é bom podermos cantar louvores ao Teu nome. Podemos, ó Deus, lembrar essa história maravilhosa, ó Deus, do cumprimento da promessa, da profecia, do nascimento de Jesus, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por Jesus. Obrigado por tão grande salvação, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco, dia a dia. Isso tudo que nós Te pedimos, agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.